Você sabe a diferença entre biblioteca e framework? Será que existe mesmo uma diferença? Essa é uma pergunta importante, pois surgem novas bibliotecas e frameworks o tempo todo. Eu sou o Jamilton Damasceno e fico muito feliz de ter você nesse vídeo. E o que é uma biblioteca? Bem, biblioteca vem do inglês library e realmente quer dizer biblioteca, aquela biblioteca que você está acostumado a ir para pegar livros ou fazer as suas leituras. E o que é interessante é que existe realmente uma comparação entre biblioteca na programação e biblioteca a que você já está acostumado. Porque quando você vai em uma biblioteca, você vai para pegar um livro. Se você quer aprender, por exemplo, programação, você pega um livro de programação. Agora, se você quer aprender literatura, você pega um livro de literatura. Então tem essa ideia de você vai na biblioteca e pega o livro de acordo com o que você quer utilizar. E essa é a mesma ideia de biblioteca na programação. Mas vamos a um exemplo que vai ficar mais fácil de entender. Bem, imagine que você quer construir um carro. Só que esse carro é um carro que você quer construir do zero. E vamos comparar esse carro com um aplicativo ou ainda uma aplicação web que você quer desenvolver. Então, se você quer criar esse carro do zero, você pode fazer tudo completamente do zero, mas existem algumas coisas que já estão prontas e que você não precisa criar do zero. Por exemplo, esse carro ele precisa de um motor e esse motor, ao invés de você criar esse motor do zero, o mesmo acontece na sua aplicação, você pode utilizar um motor que já existe de uma Mercedes, BMW ou qualquer outra marca. Então você pode utilizar um motor, você não precisa criar um motor do zero. O mesmo acontece com rodas, já existem diversas rodas e você não precisa reinventar a roda. Então você não vai criar uma roda do zero, você pode simplesmente utilizar uma que já existe dentro do seu carro. E o mesmo acontece com diversos outros itens, como por exemplo o volante. Então você simplesmente pode pegar um volante que já existe e colocar no seu carro. É claro que no seu carro tudo poderia funcionar de maneira diferente. Perceba que aqui nós estamos cobrindo as rodas, então fica mais elegante, fica um carro mais futurista, então você pode cobrir as rodas. Mas a roda aqui por trás é a roda que você já está acostumado, então você pode simplesmente utilizar. E o mesmo acontece com bibliotecas. Quando você vai construir a sua aplicação, que nesse exemplo seria o carro, você pode utilizar recursos que já existem, que foram criados por outras pessoas para que você não tenha que reinventar a roda. Você pode simplesmente utilizar dentro da sua aplicação, como nós fizemos aqui com o carro. Uma outra coisa interessante é que aqui no exemplo do carro, você poderia criar esse carro bem diferente dos carros atuais. Então, por exemplo, o acelerador poderia ser na mão, aqui direto no volante, ou ainda o motor poderia ser diferente, funcionar de maneira diferente, talvez sem nenhum barulho, ou ainda com barulho, mas silenciado. Então você consegue utilizar esses recursos dentro do seu carro. E nesse caso, eu posso utilizar a roda? Posso, mas eu posso colocar uma cobertura para ficar mais interessante. Então a ideia de uma biblioteca é mais ou menos essa aqui do carro. Você pode simplesmente utilizar recursos e ir utilizando esses recursos para montar a sua aplicação. Bem, então basicamente nós temos o carro, nesse exemplo que eu dei, e você vai plugando o motor e esse motor é como se fosse uma biblioteca. Você vai utilizando esse recurso para montar o seu carro. E a mesma coisa aqui com a roda. Então eu tenho o carro e eu vou plugando o motor e a roda aqui no meu carro. O mesmo acontece com a sua aplicação. Quando você vai criar o seu código, o seu aplicativo, ou ainda o seu site, ou a sua aplicação web, essa sua aplicação, em algum momento você pode precisar utilizar determinado recurso. E esse recurso, ele vem na forma de biblioteca. As bibliotecas, normalmente, elas resolvem um problema para que você não tenha que reinventar a roda, como eu dei o exemplo do motor e até da roda. Você pode simplesmente utilizar algo que já existe para resolver um problema dentro da sua aplicação. Então você pode, dentro do seu código, dentro do seu app, do seu site, do seu sistema, utilizar diversas bibliotecas para resolver diversos problemas dentro da sua aplicação. E é importante que você fique com isso em mente, que as bibliotecas, você utiliza ela dentro do seu código, dentro da sua aplicação, e você pode utilizar a qualquer momento. E onde eu poderia utilizar essas bibliotecas?
Um bom exemplo são aquelas validações, nesse caso a validação por e-mail aqui de um aplicativo. Criei um aplicativo que tem um cadastro e eu quero colocar uma validação por e-mail. Posso fazer isso utilizando uma biblioteca. Mas eu poderia fazer isso do zero? Claro que você poderia, mas fica muito mais fácil se você utilizar algo que já existe, e isso vai ser um facilitador, vai fazer com que o seu app, a sua aplicação, fique pronta muito mais rápido e você não tenha que fazer uma coisa que já existe. Um outro exemplo bem interessante é se você quer aplicar filtros em imagens. Bem, esse processo de aplicar filtros em imagem é um processo bem trabalhoso, mas se você utilizar uma biblioteca, isso fica muito fácil. Você, com poucas linhas de código, consegue aplicar um filtro. Isso porque você não precisa criar todo o processo de filtro. Você deve simplesmente utilizar a biblioteca e utilizar rapidamente os seus recursos. Com poucas linhas de código ou com pouco trabalho, você consegue aplicar filtros como esse. Se você tivesse que escrever todos esses códigos do zero, aí sim você teria bastante trabalho. E existem bibliotecas para quase tudo. Se você quer criar componentes de interface, existe uma biblioteca, validações, animações, mapas, cálculos matemáticos, efeitos em imagens, como o exemplo do filtro, gráficos e muito mais. Então, para praticamente qualquer problema que você encontre dentro da sua aplicação, existe uma biblioteca. E como é que eu consigo encontrar essas bibliotecas? Você pode simplesmente fazer uma pesquisa rápida no Google, escrevendo, por exemplo, biblioteca validação JavaScript, e você já consegue encontrar diversas bibliotecas de validação. Se você escrever, por exemplo, biblioteca gráficos JavaScript, você também já consegue visualizar. Se você escreve, por exemplo, PHP, Python e várias outras linguagens. As bibliotecas, elas são utilizadas de acordo com uma linguagem de programação. Então, eu posso ter uma biblioteca de gráficos para JavaScript, para PHP, para Python e para diversas outras linguagens de programação. Então, as bibliotecas, elas são escritas para uma determinada linguagem de programação. Normalmente, você vai fazer cálculos matemáticos, você pode utilizar uma biblioteca JavaScript. Se você quer utilizar JavaScript, você também tem bibliotecas para cálculos matemáticos para PHP ou para Python, para Java e assim por diante. E o que é um framework? Agora que você entendeu o que é uma biblioteca, o que é um framework? Framework, ele quer dizer estrutura, fazendo essa tradução. Então, framework é uma estrutura. Voltando ao exemplo do carro que nós demos anteriormente, supondo que você queira construir esse carro. No caso de utilizar bibliotecas, eu comentei que você pode utilizar uma biblioteca, que seria o motor, ou seja, um recurso de motor, para que você não tenha que criar um motor do zero, rodas, volante e assim por diante. Agora, imagine se você tivesse uma estrutura pronta, um esqueleto do carro, para que você, a partir desse esqueleto, dessa estrutura, que já poderia ter um motor, roda e assim por diante, você conseguisse customizar o seu carro. Bem, isso pouparia muito do seu tempo. E essa estrutura, que nós chamamos de framework, eles já podem vir, inclusive, com diversas bibliotecas. Mas a ideia de um framework é prover essa estrutura básica para, nesse caso, construir um carro, mas comparando com uma aplicação, você tem uma estrutura básica para você construir um site, ou construir um sistema, ou ainda construir um app. Então, o framework, ele é uma estrutura que já vem com motor, já vem com roda, volante e diversos outros recursos. Só que o framework, ele tem uma maneira de trabalhar. No exemplo que eu dei anteriormente do carro que nós estávamos construindo do zero, eu poderia, por exemplo, colocar o acelerador no volante. Já no framework, ele tem uma estrutura de trabalho. Então, no caso do framework, o acelerador é no pé. É claro que você consegue, utilizando o framework, fazer customizações, mas o que eu quero deixar claro aqui é que ele já tem uma maneira de trabalhar. Ele já tem recursos e uma maneira que você deve trabalhar. O framework, ele muda um pouquinho o funcionamento. No caso da biblioteca, nós temos o carro que você está querendo construir, que nesse caso seria o seu app, a sua aplicação, e você vai encaixando os recursos que você quer utilizar, que nesse caso são as bibliotecas. Então eu posso encaixar o recurso motor, posso encaixar o recurso roda, o mesmo acontece com a sua aplicação. Você pode, dentro da sua aplicação, ir encaixando motor, rodas, ou você pode, dentro da sua aplicação, ir encaixando recursos de validação, recursos de filtros e assim por diante. Então,
funcionamento da biblioteca é de uma maneira e nós temos uma situação inversa no caso de um framework. Porque no caso do framework nós já temos a estrutura, então nós temos o carro, estrutura pronta, a maneira que você já deve trabalhar e você vai então encaixando as customizações. Nesse caso, você vai encaixando o seu código. Então, o funcionamento de um framework, nós temos então o framework e você encaixa o seu código dentro da estrutura do framework. Então, o framework, ele já provém uma estrutura e você encaixa o seu código dentro dessa estrutura. Exemplo de onde eu poderia utilizar um framework. Nós temos o framework Flutter. Com o Flutter é possível desenvolver aplicativos para o Android e para o iOS. Só que quando você vai utilizar o Flutter, embora você consiga criar diversas aplicações com interfaces e maneiras diferentes, mas para criar, você precisa utilizar determinada estrutura, você precisa escrever os códigos de certa maneira. Então, no caso do Flutter, você escreve os seus códigos e você encaixa esses códigos dentro do framework. Isso porque o Flutter, ele já tem um modelo de trabalho, um modelo de execução. O mesmo acontece com o framework Laravel do PHP. Você já tem uma maneira de trabalhar. Inclusive, o Laravel, ele já vem com algumas bibliotecas para você simplesmente utilizar. Se você quer fazer uma validação dentro do Laravel, que é um framework, nós já temos uma biblioteca que você pode simplesmente utilizar. E existem diversos outros frameworks, por exemplo, Rails para a linguagem de programação Ruby, AngularJS para trabalhar com JavaScript, o framework Django para a linguagem de programação Python, Bootstrap, que é um framework CSS e diversos outros frameworks que você pode utilizar. As definições então do que é uma biblioteca. É uma coleção de códigos que foi previamente escrito por alguém, então a biblioteca pode ser escrita por diversas pessoas e você pode simplesmente utilizar, que pode ser chamado enquanto você constrói o seu próprio código. No caso de uma biblioteca, você tem a sua aplicação, o seu código e você vai encaixando a biblioteca. Quem dita como a sua aplicação vai funcionar é você mesmo e você simplesmente encaixa, utiliza as bibliotecas dentro do fluxo de execução da aplicação que você mesmo definiu. Já um framework, ele fornece uma estrutura padrão e fluxo de funcionamento. O framework é que irá chamar o seu código. Perceba que aqui já é diferente, pois você vai escrever um código e esse código é que vai ser embutido dentro do framework. Então nós temos o framework, ele é que vai ditar como a sua aplicação vai executar, ele já tem essa estrutura padrão e você simplesmente encaixa o seu código. Agora que você já entendeu a diferença entre biblioteca e framework, com certeza você sabe a diferença entre estar inscrito e não estar inscrito no canal. Então já se inscreve e também comenta aqui embaixo algumas bibliotecas e frameworks que você utiliza ou já utilizou. E quem sabe os melhores comentários não virem o próximo vídeo. Então é isso, tchau, tchau!